Fred, qual foi? Eu quero começar com essa pergunta e você puxa para onde você sentiu o Espírito Santo te guiando, mas qual foi a decisão mais importante ou a lição mais importante que você colocou em prática, que você acredita que mudou o destino da sua casa e dos seus filhos? A resposta é longa, mas vamos lá. Eu tinha um trabalho numa indústria, numa multinacional farmacêutica, eu sou formado em farmácia, trabalhei lá durante quase 10 anos. Quando os gêmeos nasceram, e aí me veio uma frase que eu tinha na minha mente lá do seu John Walker, de criar filhos apaixonados por Jesus e filhos longe do consumismo e capitalismo americano. Ok. Chegaram as duas crianças na minha casa, não veio de cegonha não, nasceram lá, né? E aí a pergunta é, quem é que vai criar esses filhos para Deus? Então eu não queria criar filhos religiosos, crentes, bons cidadãos. Queria criar filhos radicais. E trabalhando numa multinacional, eu não teria tempo suficiente para aquilo. Decidi sair do trabalho. Saí do trabalho, minha esposa saiu do trabalho e fomos criar esses filhos para Jesus. Tempo depois eu me arrependi dessa decisão por conta de uma instabilidade circunstancial, financeira, medos. Fiz outra entrevista numa outra indústria, o cara, beleza, vou te contratar. Eu falei, mas eu não posso voltar para aquela vida, eu tenho um objetivo. Então eu acho que essa decisão foi a mais importante na decisão de criar os filhos para Jesus. E sempre vem uma decisão dessa. Só para explicar, eu não sou exemplo de fé. Eu estou contando 2 momentos de fé da minha vida, depois nunca mais eu tive. Sempre oscilante, sabe? Sempre vacilante, mas aquilo, Deus honrou o posicionamento, né? A gente tem uma vida razoavelmente tranquila, mas o resultado no coração deles foi maravilhoso. Certa data, quando estávamos orando pela nossa filha ir embora, juntamos alguns jovens para orar por ela, profetizar sobre a sua vida. O meu filho mais novo foi abençoá-la e ele disse, nossa família não é normal. E a nossa irmã sabe que nós não fomos feitos, desenvolvidos, criados para sermos normais. Então ela está indo para um país desse, muito, muito esperado, muito normal, dentro daquilo que estava sendo construído. Então eu acho que essa foi a maior decisão de abrir mão de uma possível carreira, de um salário, de uma vida material, para dedicar tempo, exclusividade, para que os filhos fossem de Deus. Melhor decisão, viu, Douglas? Cara, engraçado que essa semana eu vi um podcast até, eu mandei pro Pedro, e o cara fala assim que, uma parábola, né? Um pescador, ele tava pescando, e aí ele pescou 2 peixes, tava no barco, ele pescou 2 peixes, ele voltou pra praia, né? E aí um peixe, ele pagou o aluguel do barco, né? E o outro peixe, então ele foi lá e passou a tarde com a família dele na praia, comeram o peixe, ficaram lá de boa. E um amigo chegou e falou, cara, você é um pescador incrível. Vamos fazer o seguinte, amanhã vamos alugar e vamos pegar 4 peixes. Vamos dar mais tempo. Você pega 4 peixes, aí a gente volta e com esses outros a gente aluga mais 2, 3 barcos, coloca uns caras pra já fazer com a gente, e aí esses caras vão pegar um tanto e a gente vai aumentando a frota até que a gente consiga pegar aí uns 100 peixes por dia. Aí ele falou, mas e aí? Ele falou, aí você vai ter mais tempo pra ficar com sua família, né? Aí ele diz... Você vai construir um grande império e você vai poder tirar férias aqui e ficar 2 semanas com a família. Exato. Então a conta, no fim da parada, não bate daquilo que a gente tá planejando, sonhando e fazendo, né? Exatamente. Antes de você entrar nos limites, culto doméstico. Quando alguém ouve culto doméstico, só sempre lembra do culto no domingo que ele participou. Ele pensa que tipo de salva que ele vai usar na sala dele. Exatamente. Qual é o horário do dízimo, do louvor, né, dos avisos. Então, o culto, quando a gente fala culto, a pessoa já se remete ao culto que ele participou no domingo. Como que é a estrutura de um culto doméstico, de tal forma que era feito todo dia? E quanto tempo isso durava? Como é que vocês faziam? Boa. Não tinha um horário fixo, porque aquilo ia depender um pouco das agendas também deles, quando pequenos, né? Se tinha isso ou aquilo, às vezes era o dia todo. Porque se você lê o Primeiro Testamento, não tinha culto doméstico. Era a vida. Era a vida. Abraão chegava num lugar... Ensina andando, ensina sentado, ao dormir, Exatamente. ao levantar. Primeira coisa que ele fazia, um altar.
Depois ele armava a tenda. Ele edificava o altar, Muito bom. armava a tenda. Então era mais tempo no altar. E a tenda era algo provisório. Quando Deus falava, Abraão, sai daí, vai para lá, ele chutava o pau da barraca, jogava a barraca nas costas e foi embora. Chegando lá, ele, de novo, edificava o altar. Então esse culto doméstico, ele não é um detalhe da vida. Ele não é para preencher, ele não é para cumprir uma regra religiosa. É para que o meu filho ame a Deus. Então, quanto tempo, como que vai ser? Eu estou empenhado que o meu filho ame a Deus. Ok. Se eu vou tirar ofertas aqui dentro da minha sala, isso é claro que não se deve. Então não é aquele modelo, aquele retrato sim. de domingo, né? Não preciso pôr gravata. Eu tenho cenas e mais cenas da nossa casa. Eu posso até depois contar um exemplo não muito positivo da nossa conversa no culto doméstico. Eu estava na rede. Eu e meu filho na rede. A minha esposa e a filha na cadeira, lá do jardim de casa. O meu filho sentado numa pedra. E a gente lendo as parábolas de Jesus. Ok. E aquilo era interiorizado. Então eles sabiam que a nossa vida era para Deus. O detalhe lá era, se sobrar tempo, a gente pode ver alguma coisa aqui na tela. Se sobrar tempo... Os meus filhos estavam no 2º grau do colégio. Eu fui na diretora. Falei, minha querida, os meus filhos são matriculados na turma da manhã, mas você está botando agendas aí à tarde, aula de física, aula de inglês, aula de matemática. Está atrapalhando meu culto doméstico. Falei para ela, não, mas é que isso... Eu falei, ok, nós vamos matar algumas aulas, porque nós vamos continuar com o culto doméstico. Então não é culto doméstico, é introduzir Deus. Na verdade, eu poderia dizer a construção de um altar no coração deles. Muito bom. E o que a gente ficava inserindo, você é de Deus, você é de Deus. Você não existe para ser um grande executivo, um grande milionário, um grande isso, um grande empresário. Pode ser. Se for o que Deus quer. Mas o coração primeiro é dele. Meu filho, quando tinha 16 anos, o mais velho, eu fui ministrar no encontro de homens e voltando, ele estava comigo, ele foi ministrar também. Ele estava sentado atrás, eu e ele no banco de trás. Aí tinha um motorista, tinha um guarda-costas ali, um segurança. E aí os dois conversando lá na frente. Ah, meu filho é engenheiro, mora na Europa e tal. Perguntaram para ele, e você, o que você vai fazer de faculdade? Ele falou, eu não vou fazer faculdade, eu só vou trabalhar para o reino. Porque aquilo foi todo dia. Todo dia, você é do reino, você é do reino, você é do reino. Quando ele disse, não vou fazer faculdade, eu só vou trabalhar no reino, falei, ok, era esse ponto que você tinha que chegar. Agora a próxima fase é, abra um espaço, quem sabe você pode fazer uma faculdade. Sim. E aí fomos conversar com ele. Tá terminando o curso de medicina agora, na Unicamp, um grande aluno, um grande garoto. Mas por que está fazendo medicina? Por causa do reino. Por causa do reino. Porque ele falou, eu quero ir embora, ir para nações onde não conhecem Jesus e dar minha vida lá. Falei, se você chegar com um diploma, uma qualificação, você pode ter contatos com pessoas diferentes, que você... Ok, pode ser uma falta de fé minha, se o homem chega lá levantando o defunto, seria melhor do que chegar médico. Exato. Mas ele foi fazer o curso. A minha filha fez advocacia. Antes de completar o curso, ela prestou a OAB, já passou na primeira prova, trabalhou 6 meses, recebeu um convite para ir embora. Em 60 dias ela estava indo embora, ela jogou tudo pro ar. Pode ser temporariamente, ela pode voltar tal, mas está lá. Entregou a vida para esse propósito. Isso não é fácil. Não. Isso não custa barato. Isso custa muita coisa. Voltando lá na sua questão da prioridade. É exatamente o que você disse. Não é Deus, a minha família, depois o ministério, depois o trabalho. Isso é na minha mente. No meu dia a dia, eu corro para tudo, menos para estar com os meus filhos. Menos para... A questão não é um projeto com o filho, sabe? Ah, agora eu tenho meia hora com ele. Não, é estar com ele. Eu falei para o meu filho recentemente. Fui levá-lo na Unicamp e ele falando do futuro dele, com os filhos dele, etc. Nenhum deles é casado ainda, né? Não. Um parece que agora já arrumou aí, vai... futuro. Acho que vai se casar, graças a Deus. Mas eu falei pra ele, nenhuma vez que os meus filhos foram no médico, não estavam nos meus braços. Todo joguinho de futebol, eu estava lá. Toda dança de balé, eu estava lá.
Toda noite eu estava em casa pra gente brincar de esconde-esconde, pra ler a Bíblia, pra orar, pra falar de Deus. Então tinha um pai o tempo todo presente, pra brincar, pra estar com eles.